Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando, esteja tudo certinho, que vocês não estejam fazendo rolezinho, vocês tenham ficado em casa mesmo. Nesse momento tão difícil, um momento que ninguém sabe como lidar, né? Tanto tempo a gente em casa. Posso dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês. Tô morrendo de saudade mesmo da rotina doida, da nossa sala de aula, né, das nossas conversas, das nossas risadas, até de dar bronca em vocês, né, para prestar atenção na matéria, para fazer atividade, para entregar atividade. Tô sentindo muita falta mesmo, né? Então, espero que vocês estejam se cuidando, né? Se todos nós nos cuidarmos, espero que a gente volte logo para nossa rotina, né? Mas enquanto isso não acontece, esse vai ser o jeito da gente estar em contato, né? Como eu sou uma pessoa tímida, né? Então, assim, pra mim, já ter um canal no YouTube já é o auge. Então, assim, o momento que vocês vão estar me vendo é agora. Depois, né, para explicar as aulas, eu fiz um slide. E aí, vou explicando pra vocês, né, o conteúdo, assim, mas sem aparecer, tá? Então, esse é o momento que vocês vão poder matar um pouquinho a saudade, tá? E como o YouTube, né, tem a facilidade para poder comentar essas coisas, se vocês sentirem dúvida em alguma coisa do conteúdo, alguma coisa das atividades, exercício que eu vou deixar para vocês no final do vídeo, vocês podem deixar ali no comentário e depois eu vou tirando essa dúvida de vocês, tá? Assim que possível eu vou respondendo vocês por ali mesmo, tá? Então, pessoal, se cuidem, tá? Que a gente possa se ver em breve, tá? Se cuidem mesmo. E nada de ficarem saindo, tá? Beijo pra vocês. Bom, pessoal, então vamos pro nosso primeiro exemplo, né? Utilizando a equação da lei de Ohm, que a gente acabou de interpretar. E vamos ver no enunciado que nós temos, vamos retirar os dados e vamos colocar na fórmula, tá? Então, o enunciado diz: ao ser estabelecida uma tensão elétrica de 50 volts entre os terminais de um resistor, estabelece-se uma corrente elétrica de 5 amperes. Qual a resistência elétrica entre os terminais? O que eu já tinha explicado para vocês, né, sobre quando a gente está utilizando equações, né, interpretações de enunciados, eu sempre falei para vocês para a gente tirar primeiro os dados que o exercício está proporcionando e depois a gente fazer a resolução e colocar isso na fórmula, né? Então, primeiro vamos utilizar os dados que nós temos, que podemos tirar ali no caso do exercício, tá? Então, o primeiro dado que o exercício deu pra gente foi a tensão elétrica, né? Então, ele falou que a tensão elétrica é de 50 volts. A tensão elétrica, nós sabemos que é representada pela letra U. Então, fica U igual a 50 volts. Qual foi a outra unidade que o exercício também proporcionou? Foi a corrente elétrica, de 5 amperes. Né? Nós sabemos que a corrente elétrica ela é representada pela letra I, que é a intensidade da corrente elétrica. Então, fica I igual a 5 amperes. E o valor de R é justamente o que nós precisamos descobrir, porque o exercício pede qual é a resistência elétrica entre os terminais. Sabendo isso, pessoal, né, que o exercício quer que a gente descubra a resistência elétrica, a gente já sabe qual o modo da fórmula que a gente pode utilizar. Então, a gente vai utilizar justamente aquela onde a gente tem R igual a tensão elétrica dividida pela intensidade da corrente elétrica. Tá? É a maneira mais fácil para a gente fazer esse exercício. O que a gente faz a partir daqui, na resolução? Vamos substituir todos os valores que nós temos. Então, vamos trocar a unidade pelos valores. Então, a resistência elétrica nós vamos repetir, porque é o valor que a gente quer descobrir. E a gente vai substituir o valor de U, que é 50, e vamos substituir o valor de I, que é 5. Então, vai ficar 50 divididos por 5. Vamos fazer esse cálculo, que é bem tranquilinho, né? Onde a gente vai ter o resultado do que? R igual a 10. 10 o que, pessoal? Qual é a unidade? É a unidade de Ohm, que é representada pela letra grega, que eu já falei para vocês, que é o ômega. Então, a gente sempre tem que colocar essa unidade.
colocou o valor, colocou a unidade, a gente terminou o exercício. Então, a gente conseguiu achar o resultado, tá? Vamos para o segundo exemplo, tá? Também utilizando a equação da lei de Ohm. Então, no segundo exemplo, o enunciado fala: qual a tensão elétrica de um circuito que possui uma intensidade de corrente, elétrica. Bom, pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo, né? Na nossa última aula, eu passei uma introdução para vocês sobre o que eram os resistores. Não sei se vocês vão lembrar, né? Por tanto tempo que estamos parados. Mas antes de começar a falar para vocês, né, sobre essa questão dos resistores, da resistência elétrica, eu quero rever com vocês alguns conceitos que a gente vai estar utilizando ainda, né, falando sobre resistores e resistências. A gente vai estar relembrando ainda, falando de termos que a gente viu anteriormente. Então, como a gente ficou um tempo, né, sem ver esses conteúdos, só vou retomar para vocês lembrarem do que a gente já tinha falado na sala de aula. Então, um conceito que a gente falou muito, né, que foi parte até da prova de vocês, foi sobre a corrente elétrica, tá? Então, a gente viu que a corrente elétrica nada mais é do que o quê? O movimento ordenado das cargas elétricas. Essas cargas elétricas podem ser os elétrons, que, né, a gente acaba citando mais, mas ela também pode ser os íons, tá? Esse foi um conceito que a gente viu. Outro conceito, né, que a gente acabou vendo bastante também, foi a questão da tensão elétrica, tá? Então, o que seria a tensão elétrica? A tensão elétrica, ela também pode ser chamada, né, para vocês relembrarem, ela também pode ser chamada de DDP, diferença de potencial. E o que seria essa tensão elétrica? É ela que vai fazer, né, as cargas elétricas se movimentarem ordenadamente, tá? Então, tudo que a gente tem dentro da elétrica, como eu tinha falado para vocês, uma coisa está interligada à outra. Então, por isso que a gente está revisando um pouquinho esse conteúdo para poder dar continuidade aqui na nossa parte dos resistores, tá? Então, vamos agora para a parte dos resistores. Então, o que seriam os resistores, pessoal? Resistor, né, é um dispositivo cujas suas principais funções são dificultar a passagem da corrente elétrica e transformar a energia elétrica em energia térmica, o efeito Joule. Então, o que acontece, pessoal? A gente já tinha visto, né, a questão da conversão da energia elétrica em alguns efeitos, né, nas outras aulas também. A gente tinha falado do efeito Joule, que é justamente a conversão da energia elétrica em calor. E a gente também tem a conversão, né, a transformação da energia elétrica também em efeito luminoso e efeito magnético, tá? Só que como a gente vai estar falando agora sobre resistores, resistência, a gente vai estar falando justamente da conversão da energia térmica, tá? Conversão da energia elétrica para a energia térmica, que a gente chama de efeito Joule. Então, o que seria isso, pessoal? No nosso dia a dia, a gente tem muitos eletrodomésticos, né? A gente acaba utilizando muita coisa no nosso dia a dia que tem esse efeito Joule. Então, eu coloquei alguns exemplos para vocês, né? Ali a chapinha, o ferro de passar, a torradeira, o secador e o chuveiro, que a gente também chegou a falar durante a aula, né? Que às vezes quando a gente fala lá, queimou a resistência do chuveiro, mas aí a gente vai ver que é um conceito errado, na verdade, tá? O que queimou no chuveiro foi o resistor, tá? Basicamente, né, os nossos chuveiros, eles têm dois resistores, tá? Então, geralmente um de baixa potência e um de alta potência. Por isso que a gente tem a diferença na temperatura, né? A gente até tirou sarro lá na aula que tem chuveiro, né, que ou tá muito quente ou tá muito frio, né? Mas ele tem justamente esses dois resistores de baixa e de alta potência para a gente ter uma diferença da temperatura. Você não ter só a temperatura gelada e só a temperatura muito quente, né, da água. Então, você acaba tendo essa modificação aí, tá? Bom, pessoal, então vamos para o conceito sobre resistência elétrica. Então, é a capacidade de um condutor se opor e dificultar a passagem da corrente elétrica. Eu trouxe um exemplo esquemático para vocês, justamente da apostila, tá? Que ele mostra bem essa questão do elétron, né, representado pela esfera vermelha. Temos os átomos, né, diversos átomos nesse filamento
representado em cinza, e temos a trajetória dos elétrons, que está representado em vermelho aqui, todo esse emaranhado, né, que a gente consegue observar. Então, a resistência elétrica, pessoal, o que ela vai fazer? Ela não deixa o caminho livre para os elétrons se movimentarem. Tá? Então, está representado justamente aqui pelos átomos, né? Eles vão se esbarrando. Os elétrons, no caso, né, eles vão se esbarrando pelos átomos, e isso acaba fazendo o quê? Uma maior agitação das moléculas. E essa agitação, né, vocês já viram com relação a isso, quando a gente tem um maior grau de agitação das moléculas, a gente tem um aquecimento, um aumento na temperatura. E isso vai fazer o quê? O aquecimento justamente no filamento. E esse filamento, ele vai transferir calor para todo o seu redor. Então, é basicamente assim que a gente tem a conversão da energia elétrica em energia térmica, o efeito Joule que a gente, né, já tinha falado durante as aulas. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre a questão da lei de Ohm, tá? Essa lei, né, ela foi formulada, a gente já vai falar sobre a questão dela, mas ela tem uma relação que é justamente o que eu tinha falado para vocês, de alguns conceitos que a gente precisava revisar, que a gente ia estar utilizando. E essa lei de Ohm traz justamente essa relação, que é a relação entre o quê? A tensão elétrica, a corrente elétrica e a resistência elétrica. Nessa resistência elétrica, pessoal, que é um conceito novo que a gente vai estar vendo, a sua unidade no sistema internacional, ela é chamada de Ohm, né? E ela é abreviada pela letra grega, o ômega, que a gente tem representado aqui nesse textinho que eu trouxe para vocês, tá? Então, vamos lá falar sobre essa lei, né? A lei de Ohm. Então, a lei de Ohm, na verdade, ela foi uma homenagem, tá? A um físico matemático alemão chamado Georg Simon Ohm, que realizou diversos experimentos com fios condutores, né, de diferentes espessuras e comprimentos. E a partir de toda essa sua observação com relação, né, à eletricidade, ele definiu o conceito de resistência elétrica. Então, o Ohm, né, ele é um renomado cientista na eletrodinâmica, tanto que ele tem uma lei, né, formulou ali uma equação, tem uma lei que é homenagem justamente para o seu nome, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre essa lei, essa equação que nós temos, tá? Então, essa lei de Ohm, né, nós temos essa equação, onde a gente vai ter a resistência elétrica igual a tensão elétrica dividida pela intensidade da corrente elétrica, tá? Isso quando a gente estiver descobrindo no exercício a resistência elétrica. Quando a gente quiser descobrir a tensão elétrica, que é representada pela letra U, nós podemos utilizar uma outra fórmula que acaba ficando mais fácil o nosso exercício, que fica a tensão elétrica, representada por U, igual a resistência elétrica vezes a intensidade da corrente elétrica, tá? Todo esse conceito que eu falei para vocês, nós temos aqui no próximo, né, na próxima representação. Então, se vocês, quem quiser copiar no caderno, né, para deixar o exercício, porque tem um exemplo, né, 2 exemplos, na verdade, que eu vou passar para vocês, e se quiserem, né, copiar, é bem legal para vocês já deixarem e fazerem depois a atividade da apostila, tá? Então, aqui temos a equação que eu expliquei para vocês, né, a função dela. Então, a gente tem ali a representação de R, né, que é a unidade, o quê? Resistência elétrica. A sua unidade no sistema internacional é o Ohm, como eu tinha falado para vocês, representado pela letra grega, né, ômega. Nós temos a unidade U, que é representada, né, está representando, no caso, a tensão elétrica. E no sistema internacional a unidade é o volt, representado pela letra V. Nós temos, né, por último, a representatividade da letra I, que está relacionada com a intensidade da corrente elétrica, que é a unidade que nós temos, que é o ampere, que é representada pela letra A. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro exemplo.
Bom, pessoal, então vamos para o nosso primeiro exemplo, né, utilizando a equação da lei de Ohm, que a gente acabou de interpretar. E vamos ver no enunciado que nós temos, vamos retirar os dados e vamos colocar na fórmula, tá? Então, o enunciado diz: ao ser estabelecida uma tensão elétrica de 50 volts entre os terminais de um resistor, estabelece-se uma corrente elétrica de 5 amperes. Qual a resistência elétrica entre os terminais? O que eu já tinha explicado para vocês, né, sobre quando a gente está utilizando equações, né, interpretações de enunciados, eu sempre falei para vocês para a gente tirar primeiro os dados que o exercício está proporcionando e depois a gente fazer a resolução e colocar isso na fórmula, né? Então, primeiro vamos utilizar os dados que nós temos, que podemos tirar ali no caso do exercício, tá? Então, o primeiro dado que o exercício deu para a gente foi a tensão elétrica, né? Então, ele falou que a tensão elétrica é de 50 volts. A tensão elétrica, nós sabemos que é representada pela letra U. Então, fica U igual a 50 volts. Qual foi a outra unidade que o exercício também proporcionou? Foi a corrente elétrica, de 5 amperes. Né? Nós sabemos que a corrente elétrica ela é representada pela letra I, que é a intensidade da corrente elétrica. Então, fica I igual a 5 amperes. E o valor de R é justamente o que nós precisamos descobrir, porque o exercício pede qual é a resistência elétrica entre os terminais. Sabendo isso, pessoal, né, que o exercício quer que a gente descubra a resistência elétrica, a gente já sabe qual o modo da fórmula que a gente pode utilizar. Então, a gente vai utilizar justamente aquela onde a gente tem R igual a tensão elétrica dividida pela intensidade da corrente elétrica. Tá? É a maneira mais fácil para a gente fazer esse exercício. O que a gente faz a partir daqui, na resolução? Vamos substituir todos os valores que nós temos. Então, vamos trocar a unidade pelos valores. Então, a resistência elétrica nós vamos repetir, porque é o valor que a gente quer descobrir. E a gente vai substituir o valor de U, que é 50, e vamos substituir o valor de I, que é 5. Então, vai ficar 50 divididos por 5. Vamos fazer esse cálculo, que é bem tranquilinho, né? Onde a gente vai ter o resultado do que? R igual a 10. 10 o que, pessoal? Qual é a unidade? É a unidade de Ohm, que é representada pela letra grega, que eu já falei para vocês, que é o ômega. Então, a gente sempre tem que colocar essa unidade. Colocou o valor, colocou a unidade, a gente terminou o exercício. Então, a gente conseguiu achar o resultado, tá? Vamos para o segundo exemplo, tá? Também utilizando a equação da lei de Ohm. Bom, pessoal, então vamos para o nosso segundo exemplo da equação da lei de Ohm. Vamos ver qual é o enunciado. Então, qual a tensão elétrica de um circuito que possui uma intensidade de corrente elétrica de 6,2 amperes sobre uma resistência elétrica de 35 ohm? Primeira coisa, como eu falei, vamos tirar os dados que o enunciado trouxe. Então, primeira coisa que o enunciado já nos dá é a pergunta, é o valor, a unidade, na verdade, que ele quer que a gente descubra. Qual a tensão elétrica? Então, sabemos que a unidade da tensão elétrica é U e é justamente o que precisamos descobrir. Depois, outra unidade que ele traz é a intensidade de corrente elétrica de 6,2 amperes. Então, a intensidade da corrente elétrica, nós sabemos que ela é representada por I. Então, fica I igual a 6,2 amperes. Depois, o enunciado traz o valor da resistência elétrica de 35 ohms. Esse 35 ohms é representado, a gente sabe a resistência elétrica, pela letra R. Então, fica R igual a 35 ohms. Vamos para a resolução. Nessa resolução, a gente pode utilizar a outra fórmula que eu expliquei para vocês. Em vez de usar R igual a U divididos por I, podemos utilizar a fórmula para descobrir justamente o valor de U.
que fica U igual a R vezes I. Vamos substituir esses valores que já destacamos no enunciado. Vai ficar U igual a 35, que é o valor de R, vezes 6,2, que é o valor de I. Fazendo essa conta, né, essa multiplicação, 35 vezes 6,2, o que nós descobrimos? O valor de U igual a 217, o quê? Volts, pessoal. Sempre temos que colocar as unidades, né? Então, por isso que lá em imagens anteriores eu mostrei para vocês qual era a unidade de cada um na equação da lei de Ohm, justamente para a gente saber que o valor de U, né, a gente sempre vai estar utilizando em volts, a intensidade da corrente elétrica sempre vai ser amperes, e o valor de R, né, a resistência elétrica, sempre vai ser Ohm, representado pelo ômega, pela letra ômega, tá? Então, nunca esquecer de colocar as unidades, tá? Vamos lá para o nosso próximo conceito. Com relação, né, às correntes elétricas, a resistência e os resistores, para ter a eletricidade, a gente precisa de um meio material para ter essa propagação, né? Então, para ocorrer a corrente elétrica, é necessário um meio material para que os elétrons movimentem-se ordenadamente. E esses meios, né, eles podem ser classificados em condutores elétricos e isolantes elétricos, né? Então, vamos ver qual é a diferença de cada um deles, que a gente vai estar encontrando, tá? Condutores elétricos, pessoal. Os condutores elétricos, eles apresentam grande quantidade de elétrons livres, né? O que seriam esses elétrons livres? Esses elétrons livres, eles possuem uma maior facilidade em se mover, né, por eles estarem distante, eles estarem longe do núcleo do átomo. Então, eles têm uma maior mobilidade. E, né, com isso, como eu falei para vocês, acaba facilitando a passagem de corrente elétrica, tá? Com isso, os condutores elétricos também, eles possuem uma baixa resistividade elétrica. Então, por isso que eles são chamados de condutores elétricos. Eles passam a eletricidade facilmente. Que materiais a gente tem que faz essa passagem, né, tão facilmente? Principalmente os metais, né, os diversos tipos de metais. O ouro, a prata, o cobre, né, o alumínio, como eu falei, já tinha falado para vocês, né, durante a aula. Então, todos esses, eles são ótimos condutores de eletricidade, tá? Com relação, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o cobre, né? Então, a fiação de cobre, ela é ampliamente utilizada nas instalações residenciais. Por que que o cobre é tão utilizado, né, em tantas instalações? Ele é utilizado justamente por suas características físicas, né, e pelo seu custo-benefício, com relação a outros metais com a sua mesma característica, como, por exemplo, a prata e o ouro. Então, né, a questão do custo-benefício do cobre é muito melhor, né, o preço dele é bem mais baixo do que se a gente fosse utilizar uma fiação de prata ou de ouro, né? Então, por isso que ele é tão utilizado. Entre essas características, né, e esse custo-benefício, o cobre acaba levando a vantagem. Então, por isso que nas fiações a gente sempre vai encontrar a fiação de cobre, tá? Com relação a condutores elétricos, né, nós temos um outro condutor de eletricidade, que é o corpo humano, tá? Por que o corpo humano ele é um ótimo condutor de eletricidade? Ele é um ótimo condutor justamente pelas suas características que facilitam, né, a condutividade de energia elétrica. Uma delas é a nossa proporção com relação à água, né? A gente sabe que a maior parte do nosso corpo é formado por água, então isso acaba facilitando essa condutividade elétrica, tá? Então, além dos metais, o nosso corpo também é um ótimo condutor de eletricidade. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, como já tinha falado para vocês durante as aulas, né? Sempre quando a gente for utilizar alguma coisa, né, com relação elétrica, a gente sempre deve utilizar ali uma luva de borracha, né?
algum sapato de borracha para você não levar nenhum choque, alguma coisa assim, tá? Outro conceito, então, né, a outra classificação que nós temos desses materiais. Vamos lá para o conceito sobre isolantes elétricos, que são materiais que dificultam a mobilidade dos elétrons em seu interior. Por que eles têm essa dificuldade nessa movimentação dos elétrons? Porque eles possuem poucos elétrons livres, né? E com isso, eles acabam sendo, né, materiais que possuem alta resistividade elétrica. Então, são materiais que não deixam passar a corrente elétrica facilmente. Como exemplo, né, desses isolantes elétricos, nós temos a madeira, nós temos o plástico, nós temos o vidro e também a borracha. Até acho que de todos os exemplos, o mais fácil, que provavelmente o que vocês sempre lembram, é da borracha, né? Temos também um outro exemplo que é o ar seco, mas ele é um pouquinho mais complexo sua denominação como isolante elétrico, né? Então ele tem vários conceitos, mas também é um exemplo de isolante elétrico. Depois desses conceitos, pessoal, sobre isolantes e condutores elétricos, eu trouxe como curiosidade para vocês a questão da água, tá? A água, né, a gente sempre escuta falar que a água é ótima condutora de eletricidade, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com relação a essa classificação da água, porque depende de qual água você está falando, né? Porque se a gente estiver falando da água pura, né, aquela que nós temos a formação de H2O, né, formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, ela é considerada um isolante térmico, né, porque ela possui uma baixa quantidade de íons. Então, com isso, ela não possui, não apresenta, né, uma condução de eletricidade. Aí, se a gente estiver falando da água que a gente utiliza lá no chuveiro, na nossa torneira, aí sim, aquela água ela é uma ótima condutora de eletricidade. Por que ela é boa condutora, pessoal? Porque ela tem muitos minerais, né, na sua composição e tem demais substâncias também que são utilizadas no seu tratamento, né, até chegar à nossa casa. Então, a gente tem que tomar cuidado um pouquinho com relação à água, se ela é condutora ou isolante. Antes da gente falar essa denominação, a gente precisa saber qual é o tipo de água que a gente está falando. Então, a água pura, ela é uma ótima isolante. E a água que a gente utiliza no nosso dia a dia, ela é uma ótima condutora de eletricidade, tá? Vamos para o nosso último conceito de resistência elétrica, que é a relação que nós temos, além do material utilizado para a corrente elétrica, é a relação da espessura e do comprimento do fio que vai ser utilizado. Então, se nós temos, tá, um fio com um comprimento maior, a gente vai ter uma maior resistência elétrica, tá? Se a gente tiver um fio que ele possui uma, né, maior espessura, ele vai ter uma menor resistência elétrica. Então, a gente pode pensar numa situação hipotética quando a gente tem grande movimento nas rodovias, né? Então, pensa no final do ano. Nós temos um fluxo de carro muito grande para nossas praias, e aí você tem uma rodovia que ela é estreita, ela é mão única, né? Só um carro vem e o outro vai. Ela, né, é comprida, só que esse fluxo, esse tanto de carros que nós vamos ter ali, vai ter um grande congestionamento, né? Esses carros vão ficar emparelhados. Então, vai ter uma maior dificuldade de se movimentar. Então, acaba tendo o quê? Uma maior resistência. Agora, se a gente pegar essa mesma quantidade de carros e você colocar numa via, né, que você tenha, numa rodovia, no caso, que você tenha várias vias, ela vai ser mais larga, então ela vai ser mais espessa. Então, você vai ter o quê? Uma menor dificuldade dos carros estarem transitando. Então, a gente pode ter essa questão hipotética, né, para a gente entender essa questão dos fios. Então, quanto maior o comprimento do fio, maior vai ser a sua resistência. Quanto maior a espessura do fio, menor a sua resistência elétrica, tá?
Depois disso, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês umas atividades da apostila, que é relacionada a tudo isso que a gente viu sobre resistores, resistências elétricas, isolantes, condutores elétricos, que são os exercícios 5 ao 13 da apostila mesmo, das páginas 27 e 28.